Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Olá e sejam bem-vindos. Olha, a nossa conversa de hoje vai fundo num tema que conecta tudo, né? Economia, ciência e até, assim, a nossa cultura mesmo. É verdade. Geralmente, quando se fala em commodities, a gente pensa logo em, sei lá, petróleo, Exato. Minério de ferro, insumos brutos, né? negociados em escala. Hoje, a nossa análise vai para um lado um pouco diferente, o que a gente poderia chamar de commodities de experiência. Gosto desse termo, commodities de experiência. Porque ele captura a essência da coisa, né? Não estamos falando só do grão de café. Não. É a experiência daquela xícara de café especial. Não é só a azeitona. É o sabor complexo de um azeite de qualidade. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é analisar como as mudanças climáticas estão, assim, nesse exato momento, redesenhando o mapa da gastronomia e, claro, dos investimentos. Vamos focar em dois pilares da nossa cultura: o vinho e o azeite. Certo. E, para quem nos acompanha com um viés mais de negócios, o conceito central que a gente vai explorar é o que o mercado já apelidou de inflação do terroir. Inflação do terroir É um termo poderoso. é itens que eram a base de uma dieta super acessível, saudável, como a mediterrânea, estão virando rapidamente artigos de luxo marcados pela escassez. Ok, vamos desempacotar isso. Porque inflação do terroir sugere que o próprio lugar, o solo, o clima, tudo isso está ficando mais raro, mais caro. Isso. Mas para a gente entender esse impacto econômico, a gente precisa ir na raiz do problema, que me parece ser biológica. O que está acontecendo com a planta, com a videira, para gerar essa inflação toda? O que a gente está vendo, na verdade, é um descompasso biológico fundamental causado pelo aumento constante das temperaturas. As videiras são plantas, assim, super sensíveis ao terroir delas. Com o calor excessivo, elas aceleram a fotossíntese, E isso faz com que... faz com que as uvas acumulem açúcar de forma muito, muito rápida. Certo, e mais açúcar, pela lógica da fermentação, significa vinhos mais alcoólicos. Mas isso por si só não parece um desastre total, né? Tem gente que gosta de vinhos potentes. Onde que está o verdadeiro problema para o enólogo? O verdadeiro problema é que, enquanto o açúcar dispara, a chamada maturação fenólica, ela não acompanha. A maturação fenólica, que é a parte dos aromas, dos sabores. Exato. É o processo mais lento, mais delicado, que desenvolve os compostos que dão ao vinho os aromas. Os sabores complexos, os taninos, a cor. Tudo isso precisa de tempo e principalmente de noites frescas para se desenvolver bem. E com o calor, sem trágua, a uva fica pronta em açúcar, mas crua em complexidade. Isso. Então, na prática, o produtor se vê num beco sem saída. Se ele colhe pelo açúcar, o vinho fica alcoólico pesado, sabe? Quase queimando, mas sem acidez, sem os aromas que o tornam interessante. E se ele espera pelos aromas? Aí o açúcar vai lá para cima e o álcool torna a bebida praticamente intragável. É a definição de um vinho desequilibrado. Totalmente. E isso é um pesadelo existencial para as regiões mais famosas do mundo. Pensa em Bordeaux, Borgonha, Napa Valley. A reputação e os preços desses vinhos foram construídos em séculos de um equilíbrio climático perfeito. Um equilíbrio que, pelo visto, não existe mais. Não mais. Nossa, isso deve ser um terremoto financeiro. A gente está falando de marcas que valem bilhões, cuja identidade está ligada a um sabor específico que, de repente, elas não conseguem mais entregar. O que se faz numa situação dessas? Joga a toalha? A primeira reação é lutar com tecnologia. Estão investindo fortunas em irrigação de precisão, redes de sombreamento. Tudo para proteger as uvas do sol escaldante. Exato. E até em novas técnicas de manejo das folhas para criar microclimas mais frescos nos cachos. Mas em muitos casos estão fazendo algo que era impensável. Estão comprando terras em lugares muito, muito mais frios. Peraí, se as vinícolas mais tradicionais do mundo estão gastando milhões para imitar um clima mais frio em casa e, ao mesmo tempo, estão comprando terras onde o clima já é mais frio?
Pois é. Isso é mais que adaptação. Parece uma evacuação em câmera lenta. A gente está testemunhando uma reorganização completa do mapa mundial do vinho. Exatamente isso. É o que a gente chama de migração dos vinhedos. O exemplo mais surpreendente é a Inglaterra. A Inglaterra? A Inglaterra. O sul da Inglaterra, com aquele solo de giz parecido com o de Champagne, e um clima que hoje se assemelha ao que Champagne tinha há 40 anos, está produzindo espumantes de altíssima qualidade. Não acredito. Chegando a vencer os franceses em degustações às cegas. Grandes casas de champanhe, como a Taittinger, já compraram terras e estão produzindo lá. Inacreditável. E na América do Sul, a gente vê algo parecido? Vemos. A Argentina era sinônimo de Mendoza, né? Mas agora os melhores produtores estão descendo para a Patagônia, buscando o frio que garante a elegância. Com nada para viticultura há 50 anos, hoje são disputadas a peso de ouro. Exato. E essa ideia de terras ganhando um valor que nunca tiveram me faz pensar no oposto. O que acontece com uma cultura definida por árvores milenares, que não podem simplesmente fazer as malas e migrar? Estou pensando no azeite. É um ótimo ponto. Se o vinho está em transformação, o azeite parece estar numa crise aguda. O apelido ouro líquido nunca fez tanto sentido, né? É só olhar os preços no supermercado. Nunca. E o epicentro desse problema é Andaluzia, no sul da Espanha. Certo. Sozinha, essa região produz quase metade de todo o azeite do mundo. E ela está enfrentando a pior seca em séculos, algo que os cientistas já ligam diretamente às mudanças climáticas. E o resultado foi? Um choque de oferta brutal, fazendo os preços na origem triplicarem em menos de 2 anos. Mas assim, a agricultura sempre teve safras boas e ruins, é um negócio cíclico, né? O que torna essa crise do azeite diferente de, sei lá, uma geada que quebra uma safra de laranja? O que é fascinante e ao mesmo tempo assustador é que se trata de um problema estrutural, não cíclico. As oliveiras são símbolos de resistência, sabe? Existem árvores milenares que já estavam lá no Império Romano. Elas são adaptadas a climas secos. Mas agora nem elas estão aguentando. O que vemos agora é um estresse hídrico e térmico consecutivo, ano após ano sem trégua. As árvores não morrem, mas simplesmente não têm energia para produzir frutos de qualidade. Ou sequer para produzir. Entendi. Não é um evento único, é um esgotamento contínuo. E além do preço mais alto para o consumidor, que outras ondas de choque isso gera na cadeia produtiva? Imagino que para uma empresa que usa azeite em larga escala... É um alarme vermelho piscando sem parar. Imagino, são 2 riscos gigantescos. O primeiro, óbvio, é a compressão das margens. O custo de um insumo essencial disparou. Mas o segundo é mais crítico, o aumento exponencial da fraude. Ah, claro, a adulteração. Com o preço do azeite extra virgem nas alturas, a tentação de adulterá-lo com óleos de sementes mais baratos, como girassol ou canola, e vendê-lo como puro é enorme. A segurança da cadeia de suprimentos, que a gente chama de food safety, virou a prioridade número 1 para qualquer comprador sério. Ok, o cenário que você pinta para a Europa é de uma defensiva cara quase desesperada, tanto para o vinho quanto para o azeite. Mas em toda grande crise, tem quem enxergue uma brecha, né? Existe algum lugar no mundo olhando para esse caos e vendo não um risco, mas uma oportunidade de ouro? Sim, e surpreendentemente esse lugar é o Brasil. Sério? Sério. Enquanto a Europa tradicional cozinha sobre o calor, o Brasil encontrou soluções tecnológicas e agronômicas, assim, fascinantes, especialmente para o vinho. Isso é contraintuitivo. Como exatamente o Brasil, um país tropical, consegue produzir vinhos finos que competem com os europeus? Que tipo de mágica agronômica é essa que contorna o calor e a umidade? A técnica-chave é a poda invertida ou dupla poda. É um manejo que basicamente engana a videira. Engana a videira? Como assim? Naturalmente, a planta quer frutificar na primavera e no verão, que é o período quente e chuvoso no sudeste e centro-oeste. O produtor, então, faz uma poda drástica no início das chuvas, forçando a planta a entrar em dormência. Depois ele a acorda no outono. Para que ela produza as uvas durante o inverno. Exatamente. E o inverno nessas regiões, como a Serra da Mantiqueira, é seco, com dias de sol e noites bem frias. Ou seja, os produtores estão usando a tecnologia para criar um terroir artificial, escolhendo a estação do ano
que melhor simula as condições ideais da Europa. É isso. O risco climático europeu vira oportunidade tecnológica brasileira. É genial! E o resultado? O resultado é que estamos produzindo vinhos de classe mundial com uvas como Syrah, Sauvignon Blanc, em lugares que, há 15 anos, eram considerados impossíveis para a viticultura de qualidade. Incrível! E essa história de sucesso se repete com o azeite. A lógica é a mesma. Não exatamente a mesma, mas é igualmente poderosa. A produção brasileira de azeite, concentrada lá no Rio Grande do Sul e na Mantiqueira, ainda é pequena, mas cresce com um foco obsessivo em qualidade premium. Azeites frescos, né? Fresquíssimos, colhidos e prensados em horas. Antes, um azeite nacional de R$ 80 parecia caro. Agora, com o importado mediano custando 60 no supermercado e sendo de safras antigas, o produto nacional fresco e superior tornou-se... extremamente competitivo. Isso abre uma janela estratégica. O Brasil tem a chance não apenas de substituir importações, mas de criar suas próprias marcas de luxo. A escassez global está, na prática, validando o terroir brasileiro. Essa é uma história de sucesso impressionante. Mas parece bom demais para ser verdade. Nem todas as nossas culturas podem ser enganadas com podas. E se a cultura for ainda mais sensível ao clima do que a uva? Eu penso em dois pilares da nossa exportação: café e cacau. Aí você tocou no ponto nevrálgico. O alerta para essas culturas é muito, muito sério. O café arábica de alta qualidade, por exemplo, precisa de altitude e temperaturas amenas. E com o aquecimento? A faixa ideal de cultivo está, literalmente, subindo a montanha para fugir do calor. O problema é que a montanha tem um fim, não dá para subir para sempre. Se não é possível mudar a estação com uma poda, qual é a saída? A gente está falando de biotecnologia, de criar uma planta versão 2.0? Precisamente. A pressão sobre o Brasil para investir pesado em biotecnologia é imensa. A gente precisa desenvolver, com urgência, variedades de café e cacau mais resistentes à seca e ao calor. O trabalho de pesquisa de instituições como a Embrapa Deixa de ser só acadêmico. totalmente torna-se absolutamente vital para o valuation e a sobrevivência das fazendas. E se essa corrida tecnológica não for vencida a tempo? O que acontece com o cafezinho nosso de cada dia? Ele vira um artigo de luxo, tipo um Borgonha raro? Essa é a implicação socioeconômica mais direta. O café especial, que hoje é um luxo acessível para muitos, pode se tornar uma bebida de elite. O mesmo vale para o chocolate de alta qualidade. A base da pirâmide de consumo pode ter que se contentar com produtos de menor qualidade. Feitos com variedades mais resistentes, mas menos saborosas. Exato. Tudo isso nos leva a uma questão de gestão. Se eu sou a CEO de uma rede de cafeterias, de uma chocolateria ou de uma indústria de alimentos, como eu durmo à noite com essa volatilidade? A imprevisibilidade parece ser o único fator previsível. O ponto central para qualquer executivo é entender que a era da estabilidade de preços para ingredientes premium acabou. A volatilidade é o novo normal. E isso exige uma mudança radical na gestão financeira. Você fala de estratégias de hedge, de proteção contra a variação de preços. Exatamente. Fazer hedge para azeite ou cacau fino, isso soa como algo que se faz para petróleo ou soja, não para um ingrediente de cozinha. Mas agora necessário. Significa que a empresa enfrenta um dilema duro. Ou ela contrata instrumentos financeiros para travar o preço de compra e proteger suas margens. Ou ela repassa cada aumento de custo para o consumidor e corre o risco de perdê-lo. Isso. Não existe mais um caminho fácil de simplesmente comprar o insumo no mercado quando precisar. É uma escolha estratégica complexa. Que resume todo o nosso debate e nos leva a um conceito final que parece inevitável. A gentrificação do paladar. É uma realidade econômica. Comer bem, com ingredientes de qualidade, de origem conhecida, saborosos, vai custar cada vez mais caro. Aquilo que era comum, a base da dieta dos nossos avós, está se tornando extraordinário. Então, para amarrar tudo, a mudança climática deixou de ser um conceito abstrato e entrou de forma muito concreta na nossa adega e na nossa despensa. Para o investidor, a estratégia parece clara: reavaliar portfólios. Sem dúvida. Vender ativos em regiões agrícolas que estão ficando quentes e secas demais e comprar em novas fronteiras,
regiões que estão entrando na janela climática ideal. Ou, como no caso do Brasil, que dominam tecnologias de adaptação. No fim, o sabor do futuro depende de quem souber cultivar no novo clima. Essa é a análise definitiva. O aquecimento global está transformando a agricultura de valor agregado num mercado de altíssimo risco, mas também de altíssimo retorno. A geografia do sabor está sendo reescrita diante dos nossos olhos, e quem não souber ler o novo mapa vai ficar para trás. Uma transformação profunda e, ao mesmo tempo, silenciosa. Pois é, e isso nos deixa com uma provocação final. Nós falamos sobre vinho e azeite, mas olhando para a própria cozinha, para a lista de compras, qual será o próximo item a ter seu valor e sua origem redefinidas pelo clima? Será o mel, as frutas de caroço? E mais importante, quais novos sabores de novas regiões vão surgir para ocupar esse espaço vazio à nossa mesa? A reflexão está lançada. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, siga a Carbonfy para se manter sempre atualizado.